Captou, filha? Você entendeu o lance da pergunta? Mais ou menos. Mais ou menos. É assim, ó. Quando você chega num lugar, para você quebrar toda essa aura de timidez. O que é a timidez? É você se sentir que você é menos do que aquele lugar, ou menos do que aquelas pessoas. É por isso que a gente fica tímido. Quando você tá com as suas amigas, você se sente tímida? Por quê? Porque vocês estão em nível de igualdade. Mas se você chegar num evento onde você não conhece ninguém, você fica tímida? Você fica, por quê? Porque você não tem certeza do lugar que você tá. Ou então você cria na sua imaginação de que ali tem pessoas mais importantes do que você. Tem uma frase que algumas pessoas dizem, quer dizer, hoje é mais difícil de ser usada, que é, você sabe com quem você tá falando? Você já ouviu essa frase? Já. Então, mas você sabe com quem você tá falando? Então, qual que é a sua posição? Se você é uma pessoa que você não sabe quem você é, que você não tem certeza daquilo que você é, ou que você está tímido, que é justamente isso, é você não saber quem você é, não saber o que você é, você faz o quê? Você murcha. Não. O que você tem que fazer? Você tem que tocar uma pergunta para a pessoa de novo. Você sabe o que você está falando? Aí você pode fazer qual outra pergunta para essa pessoa? E você sabe para quem você está perguntando? Entendeu? Que na verdade, filho, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Imagina o criador da lâmpada, como que ele chegou na lâmpada? Pensando, fazendo perguntas pra ele mesmo. Pensando, exatamente. Uma vez, talvez, ele teve um insight e falou assim, pô, até ontem, até hoje a gente tem as lâmpadas movidas a óleo. Imagina a lâmpada do Aladim, era aquele biquinho, botava fogo ali naquele biquinho. O combustível daquilo ali era... Então ficava aquele fogo, não sei se você já viu, mas vela, quando a gente acende vela, sobe uma fuligem. Imagina as casas, deve ser tudo preto dentro, na época. Poxa, será que eu poderia ter uma fonte de luz que não precisasse desse óleo? Então aí o cara foi se fazendo perguntas, chegou na ideia da lâmpada. Poxa, se eu tivesse um filamento que ficasse incandescente, eu poderia criar uma fonte de luz. Ele testou não sei quantos 1000 elementos para chegar no elemento do filamento perfeito, de durar o maior tempo de horas possível. Então, são as perguntas. Então, é mais importante você saber perguntar ou você perguntar do que você efetivamente responder. Vou te contar uma história da minha vida. Quando eu estava fazendo faculdade, eu estava, sei lá, no terceiro ano, não me lembro, terceiro ou quarto ano, faculdade de Direito. E um professor deu um trabalho professor de ciência política, direito constitucional. Eu não lembro se era direito constitucional ou se era ciência política, acho que era ciência política. Ele deu um trabalho e esse trabalho consistia em ler um trecho de um livro e apresentar aquele trecho para a sala. Eu nunca tive problema em falar em público, logo o que eu propus para a turma? Eu falei, eu nunca gostei muito de ler. Isso não me interessava. Falei, então vocês façam o trabalho, me entreguem o trabalho pronto, escrito, eu vou estudar o trabalho e eu vou fazer a apresentação. Vocês. Exato. Aí, o que eu fiz? Eu me ative apenas ao trabalho, a história do trabalho, porque o trabalho era sobre um livro e outras turmas iam fazer sobre outros capítulos do livro. E chegou na hora ali, o professor, quem que vai primeiro, quem que vai primeiro, quem que vai primeiro? Ninguém queria ir primeiro. Eu falei, eu vou. Eu não sei se ele ficou incomodado ou se ele queria me botar à prova. E ele falou assim, a classe pode fazer pergunta para quem está apresentando a qualquer momento. E aí, eu comecei a apresentar o trabalho, estava me empolgando, já estava falando alto e estava me sobressaindo. De repente, o professor falou assim, eu quero fazer uma... Ele falou assim, alguém tem uma pergunta para ela? Aí, ninguém respondeu nada. Aí ele falou assim, eu tenho. O próprio professor falou, eu tenho uma pergunta para você. Falei, pois não, pode fazer. Claro que naquela hora, né, não passava nem Wi-Fi. Por quê? Porque eu sabia, pela cara dele, eu sabia que não vinha coisa boa.
E eu sabia que eu só tinha estudado o que estava relacionado com o meu trabalho. Eu não tinha lido o livro todo. Ele pegou e fez uma pergunta. Eu falei, olha, eu vou tentar responder, mas eu não sei a resposta com exatidão. Seria por causa disso, disso, disso? Ele, não é. Aí a classe já começou a murchar. Aí ele falou, eu falei assim, então seria por causa disso, disso? Ele, não é. Aí uns já começam a dar risada, outros começam a coçar a cabeça. E aí ele falou assim, eu falei, tá, então peraí, eu posso tentar mais uma terceira resposta? Pode. Comecei a responder, ele falou assim, não é. Ele falou assim, como que você está apresentando um trabalho de uma coisa que você não sabe? Eu falei, não sei não. Eu falei, você deu trabalho, você propôs que o livro fosse dividido em capítulos, em blocos, e que cada um ia apresentar um bloco. Eu estou apresentando o trabalho do meu bloco. Essa pergunta sua é de outro bloco, de outra pessoa, de outro grupo. Não tem como eu saber. Quer dizer, se eu tivesse lido o livro todo, eu saberia, mas eu não li. Porque o trabalho era esse, era cada um cuidar do seu bloco. Aí a sala, né, já pegou, uns já ficaram, né, não sei o quê. Beleza, eu falei, ele tá querendo me pegar. Continuou, aí eu peguei e falei assim pra ele, agora se você quiser refazer a pergunta, você pode refazer. Aí ele pegou e falou assim, não, toca o trabalho. Continuei apresentando, na hora que eu tô engrenando de novo na linha de raciocínio, ele falou assim, eu quero fazer uma pergunta, professor. Aí ele pegou e fez outra pergunta que também não fazia parte do meu, daquela parte ali que eu tinha estudado. E aí eu peguei e falei assim, professor, nisso a sala já tinha perdido a estribeira, né? Quando ele perguntou, todo mundo já começou a rir entre os dentes, assim, né? Aí eu peguei e falei assim, professor, eu não sei a resposta dessa pergunta. Aí ele falou assim, quando ele começou a querer, de novo, encher meu saco, porque eu não sabia a resposta, eu falei assim pra ele, e você? Você sabe a resposta da sua própria pergunta? Rapaz, pra quê? Esse professor, ele gaguejou tanto. A sala foi assim, pro céu, morrendo de rir. Tinha um amigo meu, o Zimmermann, ele falava assim, essa vai é louca! Ele tem 2 metros de altura, 2 metros e pouco. Ele gritava, essa vai é louca! E ria. Então, naquele dia ali, eu falei, mano, é isso. Então, quando a pessoa te faz uma pergunta, às vezes ela não tá te perguntando só porque ela quer saber alguma coisa. Ela tá te perguntando, ou às vezes porque ela quer pôr uma pressão, ou porque ela quer se sobrepor a você. Qual é a técnica? Você devolve uma pergunta. Você transfere a pressão para ela. E assim vai. Então, até eu aprendi com um cara na internet que ele diz assim, qual que é a melhor pergunta para eu fazer? A melhor pergunta é a pergunta que vier na sua cabeça. Porque naquele momento que o professor perguntou para mim, fez aquela pergunta e eu não sabia responder, eu falei, esse cara tá querendo me tirar. Então será que ele sabe a pergunta, a resposta para essa pergunta? E eu devolvi. Falei, você sabe a resposta para sua pergunta que você fez? Ele demorou uns 3 minutos para colocar a cabeça dele em ordem. Aí ele falou assim, não, continua apresentando. Eu falei, não, agora você plantou uma dúvida na minha cabeça e na cabeça da sala. Agora você vai responder a sua pergunta. Aí ele respirou, né, depois de que todo mundo riu até não querer mais. Ele também riu, obviamente. E aí ele colocou a cabeça dele em ordem e respondeu a pergunta. Um abraço. Mandelli, o nosso professor mais novo que a gente teve na faculdade. Ele foi um dos procuradores mais novos no estado de São Paulo. Mandelli, um beijo, um abraço. Se você um dia isso chegar no seu ouvido, tô contando essa história, tá? Não sei se você lembra disso, mas é isso. Então, tô tentando ensinar aqui pra Agatha o poder da pergunta. Quando você se vê numa situação de pressão, a pessoa quer te colocar, emparedar, vamos dizer assim, você devolve a pergunta pra ela, ok? É isso aí, só um trechinho aqui da nossa conversa.